O episódio El Toro de Pedra foi lançado e basicamente nesse vídeo eu vou fazer uma análise para você de todo esse episódio. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hará e fiquem com o vídeo. Gente, antes de tudo, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, então vamos começar com o vídeo. O episódio começa com o pai do Ivan e ele tá bolando uma estratégia para ele e o Ivan roubar um quadro no Museu do Louvre. Basicamente, ele fala que o Ivan é inteligente igual a ele e sua mãe, então eles bolam essa estratégia. E o pai dele é liberado, aparentemente ele tá em uma prisão ou algo assim. Porém, o Ivan não gosta disso, ele fica bem chateado porque ele não quer roubar. Bem, o episódio começa agora com a Marinette e todos os seus amigos na casa do Adrian. E eles estão organizando um projetor. Marinette vai falar com o Adrian e o Adrian está organizando umas caixas. E o Adrian está bem chateado um pouquinho, pra variar, né? Por causa de tudo que aconteceu. Bem, Marinette ela pergunta pro Adrian o que são essas caixas. E o Adrian fala que essas caixas são memórias dele. E cada número representa uma idade dele. A Marinette vê roupas do Adrian quando tinha 1 ano de idade e brinquedos. Marinette diz que não foi uma boa ideia ela abrir essas caixas, mas o Adrian diz que essas lembranças de presentes é uma coisa que deixa ele feliz. Bem, a Rose chama o Adrian para ajudar ele a montar o projetor e a Marinette vê as imagens do Adrian criança. Só que a Marinette acha uma caixa do Gabriel Agreste que tem a imagem da Alliance e ela acha isso muito estranho. Então o Adrian chama ela e ela diz que vai daqui a pouco ir lá porque tem alguém querendo ver ela. Só que antes ela quer ler a carta. Bem, a Marinette ela acha estranha essa carta, então ela fala para a Tika que ela vai querer falar com a Natalie primeiro antes de abrir. Luca aparece no projetor e a Marinette dá uma desculpa dizendo que vai fazer sanduíche para falar com a Natalie. Mas a Natalie estava falando com alguém, mas quando a Marinette chega, ela sai da ligação rápido. Marinette mostra a carta, então a Marinette e a Natalie vão para algum lugar escondido ler essa carta. Bem, logo após, Marinette e Natalie vão ler a carta e é do Gabriel Agreste falando que o Adrian deveria lutar contra a Ladybug e o Cat Noir. O Luca, ele tá tendo problema de aparecer no projetor, então o Adrian vai ajeitar isso, só que o Ivan ele fica super irritado com o fato do seu pai querer que ele ajude a roubar. Então o Ivan ele para de tocar a bateria, pois ele derruba a bateria. Bem, logo após o Ivan sai da sala e ele vai embora e ele diz que quer ficar sozinho. Marinette conversa com a Natalie quer rasgar a carta, mas a Marinette fala que será que isso é uma boa ideia? Será que é uma boa ideia esconder esse segredo do pai dele para o Adrian? Fala, então o Adrian aparece e chama a Marinette para o ensaio, então a Natalie diz que vai deixar isso com a Marinette. Bem, logo após, o pai do Ivan tenta colocar o plano em ação de roubar o quadro. O Ivan vai para o Museu do Louvre e aparentemente ele ia se preparar para roubar o quadro. Porém, ele deixa uma carta com o pai dele, falando que ele não quer ser um super vilão e que o pai dele deveria parar de roubar e de quebrar a confiança nas pessoas. E o pai dele fica extremamente irritado, dizendo que não criou um touro, mas sim um bezerro, pois o nome dele como vilão é baseado em touros. Bem, logo após o pai dele é akumatizado, dando até um susto na Cerise. Só que basicamente então ela akumatiza ele e fala que ele pode dar um jeito no filho dele em transformar ele em um touro e não em um bezerro. Tipo, isso é uma metáfora para dizer que ele deveria ser mais maduro ou ser como o pai dele. Então, ele é akumatizado em El Toro de Pedra e transforma pessoas em touros. Bem, logo após, Marinette e seus amigos vão para a escola e começam a falar sobre a professora Boucher, pelo fato que ela era professora deles antes de se tornar prefeita, e todos eles, cada um, elogia ela e falando tudo o que ela ensinou para eles. Logo após, o pai do Ivan vai atrás dele transformado em super vilão e diz que o Ivan deveria ser como ele, sabe? Uma pessoa malvada. Então, o pai dele começa a ir atrás dele, porém o Ivan consegue se esconder. Bem, logo após, a Critic Section começa a sua apresentação, Luca aparece nas imagens, porém tem erro novamente no projetor, e a Marinette finge que vai atrás do Ivan e se transforma em Ladybug. Ivan fala pra Marinette que não quer ser mais um Dr. Rocks porque a Marinette não pode confiar nele. Ele diz que é porque o seu pai é um super vilão e que muitas das vezes isso deixa ele com muita raiva, fazendo ele talvez perder o controle e se tornar um vilão também. Mas a Marinette diz que o Ivan não tem culpa das ações do seu pai e que ela confia nele pelo fato dele ter escolhido se tornar uma pessoa boa e não se tornar uma pessoa ruim que nem o seu pai. Então ela devolve o seu Miraculous que o Ivan tinha renegado. Bem, então Marinette vai lutar contra o Touro de Pedra junto com Cat Noir, enquanto a Juleika ela começa a cantar sua música. Ela decide cantar sozinha porque a banda não ia conseguir cantar, já que o Luca não ia conseguir se apresentar porque estava dando erro no projetor e o Ivan não tinha aparecido. Basicamente, Marinette usa o seu talismã e ganha um chapéu de cowboy, e o Milton Rocks usa seu poder para proteger a Ladybug e o Cat Noir dos ataques do Touro de Pedra.
Então, Ladybug consegue puxar o super vilão e derrubar ele do touro. Então, Minotaur Rox, ele quebra o objeto com Akuma, então libera o vilão. Todos gostam da apresentação da Juleika e todos ficam impressionados com o fato que ela tocou bem. Então, logo após, o touro de pedra é destransformado e a polícia tenta prender ele, falando que ele destruiu umas partes de Paris. Mas a Marinette usa o seu poder Miraculous Ladybug e faz tudo voltar ao normal. Mas mesmo assim a polícia quer prender ele, dizendo que ele é um criminoso. Mas a Marinette diz que ele está no projeto de reabilitação. Então eles convencem o policial a não fazer isso. E logo após mostra os amigos do Adrian novamente na casa do Adrian. E o Ivan explica que o motivo que ele saiu foi porque ele estava com muita raiva do seu pai e isso atrapalhou muito eles. Mas seus amigos falaram que eles se preocupam com o Ivan e que está tudo bem. Então todos eles se abraçam. Marinette conversa com o Adrian e toma a decisão que aparentemente no momento ela não vai revelar que seu pai era o Monark. Então Marinette e Adrian se abraçam e acaba o episódio. Mas logo após, mostra a Natalie em um covil secreto falando com pessoas que se dizem os diamantes. E eles falam que o Gabriel Agreste, ele era o Monark, mas a Ladybug mentiu. Então, eles dizem que vão botar em ação um projeto chamado Máquina. Então, todos aceitam isso e uma das pessoas falam que se a Natalie saber quem a Ladybug quer continuar ou pegar os seus Miraculous, ela sabe pra quem vai dar os Miraculous, dando a entender que vai dar pra essa pessoa que não sabemos quem é. Então a Natalie diz que sim e chama essa pessoa de pai. Então assim acaba o episódio. Caraca, esse episódio teve muita coisa mesmo, foi um dos melhores episódios lançados até agora. Mas e aí, o que você achou? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo.